Olá, meu querido do nono ano, aqui é o professor Eduardo de Educação Física. Na aula de hoje vamos fazer a correção da atividade do dia 3/6 da semana passada, certo? Depois da correção eu vou dar um reforço sobre o assunto que foi passado também no dia 3/6. Espero que vocês corrijam aí no caderno de vocês. Depois que corrigir, mandem a foto para mim também. Caso a resposta de vocês esteja coincidentes com as minhas, deixem do jeito que está, certo? Só corrijam as respostas que estiverem erradas, ok? Não precisa necessariamente estar igual com a minha, mas tiver coincidente, a sua resposta também está certa, certo? Vamos para a correção e vamos começar a aula. Primeiramente, o que vocês deveriam ter feito para fazer a atividade dessa aula? Deveriam primeiramente assistir o vídeo que eu mandei junto com a atividade para vocês ficarem sabendo do conteúdo e assim conseguir responder as perguntas. Segundo, deveriam ler o texto. Após a leitura do texto, iriam responder as perguntas de acordo com o que cada um estava pedindo, certo? E assim responder as atividades. A primeira questão da atividade foi exatamente essa aí. As lutas foram originadas através de quê? Vocês iam lá no texto ou no vídeo, nessa parte que tem falando sobre lutas, onde foram originadas, e iam responder essa pergunta aí. E a resposta seria: as lutas foram originadas na busca dos seres por recursos para a sobrevivência, certo? Se sua resposta está coincidente com essa, deixe. Se não estiver coincidente com essa, vocês corrijam aí no caderno de vocês, ok? A segunda pergunta foi exatamente essa. No Brasil, qual luta era popular e por que essa luta era popular? Acho que lá no fim do texto tem falando sobre essa luta. Vocês iam achar logo essa resposta lá no fim do texto. E a resposta é um estilo de luta livre chamado telequete. Foi popular entre as décadas de 1960 e 1980. O telequete era uma luta que misturava combate, encenação teatral e circo. Exatamente é isso. Qual luta era popular? O telequete. Por que ela se tornou popular? Porque misturava combate, encenação teatral e circo, certo? Essa seria a resposta certa. Corrijam aí no caderno de vocês, se não tiver coincidente com essa resposta. Terceira questão. Essa prática de lutas passou a ganhar destaque com o passar dos anos e fez parte dos Jogos Olímpicos da Antiguidade em que ano? Em que ano a prática de lutas passou a ganhar destaque e fez parte dos Jogos Olímpicos? Vocês iam lá no texto, ler essa parte aí e iam responder 708 anos antes de Cristo, durante a Grécia Antiga, certo? Essa seria a resposta, ok? Quarta questão. Pelo que as lutas são caracterizadas? Muito fácil essa questão aí, estava no meio do texto. Facinho, facinho de responder. E a resposta seria: as lutas são caracterizadas pelo uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes que podem ser realizadas por dois ou mais competidores. Existem diferentes estilos de lutas e elas podem variar conforme as regras, certo? Vejam aí isso aí no seu caderno, vejam essa resposta e corrijam, certo?
Quinta e última questão da atividade. Cite 10 tipos de lutas. O que vocês vão fazer aí? Pegar 10 tipos de lutas daquela que eu botei lá no texto, que tinha mais de 20, e escrever o nome delas aqui. Apenas isso, certo? Vou dar um exemplo de como seria. Botei Aikido. Botei Aikido. Me desculpe, eu apertei no botão aqui sem querer. Botei Aikido, Ame-Jitsu, boxe, capoeira, esgrima, Fei Rock Fai, luta greco-romana, Haidong Gundo, luta indígena e luta olímpica, certo? Essas foram as 10 lutas que eu botei, mas vocês poderiam botar diferente também, certo? No tanto que eu tivesse 10. Ok? Agora vamos dar um reforço sobre o assunto, sobre o conteúdo de lutas, certo? Lutas, o que seria lutas? As lutas foram originadas na busca dos seres por recursos para a sobrevivência. Não há uma data que estabeleça o início dessa prática, porém há marcas registradas nos povos egípcios e também na civilização babilônica. Há registro também de 15 mil anos atrás de desenhos nas cavernas na França, assim como nos povos de sumérios e acadianos no ano de 3000 a.C., certo? No Egito, por exemplo, há pinturas de lutas de período de 2400 anos antes de Cristo. As lutas são mencionadas em importantes obras históricas como a Ilíada de Homero no século 13 e 12 a.C. Essa prática passou a ganhar destaque com o passar dos anos e fez parte dos Jogos Olímpicos da Antiguidade em 708 a.C., durante a Grécia Antiga. A modalidade praticada na Grécia Antiga era o pancrácio, uma atividade que inclui técnicas como cotoveladas, socos, quedas, imobilizações, torções, joelhadas, além de outros golpes. Os norte-americanos também possuem destaques quando trata-se da história dessa modalidade de combate, pois essa prática fazia parte de atividades populares, militares e feiras realizadas por eles. A primeira vez que ocorreu um torneio no país foi em 1888, na cidade de Nova York. Em síntese, antes usada como recurso para sobreviver, a luta atualmente é utilizada para a prática de exercício, um esporte de artifício de defesa. No Brasil, um estilo de luta livre chamado telecat foi popular entre as décadas de 1960 e 1980. O telecat era uma luta que misturava combate, encenação, teatral e circo. Os competidores não lutavam de verdade, seus movimentos e golpes geralmente exagerados, beirando o engraçado, eram coreografados e ensaiados. O telecat era transmitido pela TV e atraía grandes audiências, ok? As lutas são caracterizadas pelo uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes que podem ser realizadas por dois ou mais competidores. Existem diferentes estilos de lutas e pode variar conforme as regras. As técnicas de luta estão presentes nas artes marciais e também sistemas militares no campo dos esportes. Ela é considerada a maior antiga modalidade, estando atrás apenas do atletismo. A luta é caracterizada por possuir movimentos de combate e a curta distância. As de longa distância incluem empurrões, socos, defesas e imobilizações, dentre outras ações.
Já de curta distância, engloba o uso de aparelhos como lanças e espadas, certo? Isso aí é um pouco do que seriam as lutas. Tipos de lutas. Tem um monte aqui, vou falar algumas, que eu já falei 10, agora vou falar outras. Judô, karatê, kendo, kenpo karatê, krav maga, kung fu, capoeira, luta olímpica, luta indígena, muay thai, sumô, tai chi chuan, taekwondo. Isso aí é algumas lutas que existem pelo mundo, certo? Tem outras vários tipos de lutas. Isso aqui são só algumas, certo? Para você ficar por dentro de algumas lutas. Talvez algumas dessas aí vocês não tenham nem ouvido falar ainda, tipo a Krav Maga, a Pakwa, o Ame-Jitsu, certo? O Haidong, o Gundo, capoeira. Vou dar um resumo aqui breve sobre a capoeira, que será o tema da nossa primeira aula, certo? Vou aprofundar na próxima aula mais o assunto sobre capoeira. E agora eu vou dar um simples resumo sobre essa luta. A capoeira é uma arte marcial que quase 5 séculos desenvolvida no Brasil por escravos oriundos de África. Inicialmente como técnica de defesa, baseada em tradicionais danças e rituais africanos. Estes escravos praticavam capoeira nos intervalos do trabalho, treinando o corpo e a mente para situações de combate. Devido à proibição de qualquer tipo de arte marcial pelos seus donos, a capoeira continuou mais descoberta como uma inocente dança recreativa. Mais tarde, no século XVII, alguns escravos fugitivos formaram quilombos, territórios escondidos e governados por escravos, na qual a arte capoeirista foi aperfeiçoada, certo? Isso aí é só um breve resumo sobre a capoeira. Na próxima aula será o nosso tema-chave e vou aprofundar muito sobre a capoeira, certo? Eu espero que tenham entendido a correção. Façam a correção aí no caderno de vocês. Depois que fizer a correção, mandem a foto para mim no privado do WhatsApp, certo? Reforcei o assunto de lutas para vocês ficarem mais baseados no que é lutas, tipos de lutas, um pouco de capoeira, como surgiu, a história da luta aqui no Brasil, certo? Isso foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e tchau. Até a próxima aula.